Tribuna Sindical. Simproecema defende PEC 169 como importante para os educadores. Urbanitários rejeitam segunda contraproposta na Equatorial. Mobilização contra a reforma administrativa cresce e deputados recuam. Superintendente Regional do Trabalho no Maranhão fala sobre a segunda Conferência do Trabalho em nosso estado. Sindicato dos Servidores Públicos Federais do Maranhão reúne o movimento sindical e social na celebração dos seus 35 anos. Estamos iniciando mais um Tribuna Sindical aqui pela sua TV Alternativa, canal 19.1, com transmissão simultânea pelo YouTube Tribuna Sindical Maranhão. Se você ainda não está inscrito, aproveita e te inscreve agora, toca o sininho para receber a notificação todas as vezes que começarmos uma nova transmissão e deixa o joinha para consolidar essa nossa parceria de fortalecimento desta plataforma de divulgação da luta dos trabalhadores e trabalhadoras sem censura e sem corte. O Tribuna Sindical vem esta semana ao Sindicato dos Trabalhadores da Educação e conversa com Raimundo Oliveira, presidente do sindicato. Na pauta, a PEC 169, que traz avanços importantes para os educadores, mas que também gera polêmica. Presidente Raimundo Oliveira, bom dia, um prazer recebê-lo aqui no Tribuna Sindical, muito obrigado por nos conceder a entrevista. Bom dia, Kleber, bom dia a todos os nossos companheiros que nos acompanham aqui no programa Tribuna Sindical, esse programa que dá todo o suporte para que possamos levar os nossos informes dos nossos sindicatos. Professor, nós vamos tratar hoje aqui de um ponto que tem levantado interesse dos trabalhadores da educação. A PEC 169 em tramitação no Congresso Nacional. A princípio, ela traz algumas pequenas divergências entre lideranças da educação. Eu queria que o senhor começasse falando sobre o teor dessa PEC. A PEC 169, ela trata do acúmulo que aquele servidor público, em qualquer cargo dentro da administração pública, ele possa acumular com um cargo de professor. Aqui para nós sempre foi recorrente, muitos colegas que são da administração, principalmente aqueles que estão no âmbito da escola, seja o porteiro, a merendeira, a SG, o administrativo, buscou, se qualificou, se formou, teve uma graduação e licenciatura, fez um concurso público e acumula tanto o cargo de professor quanto esse cargo dentro da administração pública. E diante da legislação até então atual, esses colegas não tinham como permanecer nesses dois cargos, tendo assim que abrir mão de um desses cargos. Então, mediante a isso, é uma discussão, um debate, causa de certa forma uma polêmica, mas do ponto de vista de preservar a esse trabalhador os dois cargos, seja ele de professor, que ele buscou, se qualificou, se formou, passou num concurso público, e aquele que muitas vezes até anteriormente a esse cargo de professor, também se preserve. Isso facilita ao trabalhador a ter que acumular, claro, garantindo aí uma renda maior para o seu sustento, desempenhando, evidentemente, duas funções, de professor e a de administrativo ou qualquer outro cargo dentro da administração pública, que não prejudica nenhum e nem outro, porque são dedicações diferentes, mas que vai ter da parte do trabalhador o seu desempenho conforme a sua função. Então, esse debate foi feito no Congresso Nacional, já tivemos, nesse primeiro momento, a aprovação dessa PEC 169 na Câmara Federal, sendo encaminhada agora para o Senado, para que tenhamos, de fato, uma PEC e uma lei aprovada que garanta a esse trabalhador ter esses dois cargos e assim ter, evidentemente, uma
uma qualidade de vida e garantindo o sustento da sua família numa renda mais ampliada. E destacar de que essa PEC, o seu texto, foi trabalhado com outros atores no Congresso Nacional, que terminou facilitando a aprovação na Câmara dos Deputados e gera expectativa de aprovar também no Senado. Mesmo diante daqueles que se colocam contra, nós temos também a participação da própria anuência do MEC, que entende que é uma forma de garantir a esse trabalhador, né, um ganho melhor nessas duas funções. Para nós aqui do Ciproessema, nós compreendemos que a preservação desse campo de trabalho é importante, pensando no trabalhador, querendo o melhor para o trabalhador, sem perder de vista a qualidade. A qualidade na prestação do serviço público, mas também na qualidade do ensino-aprendizagem que esse professor que acumula esse cargo dentro da administração pública pode desempenhar, tendo, mesmo nessa diferença de função, o desempenho, a desenvoltura, buscando a qualificação, inclusive nessas duas funções que ele exerce dentro da administração pública. Um outro aspecto a ser abordado aí é quanto ao caráter social, quer dizer, esse educador, esse servidor público já vinha com um orçamento familiar, já vinha com um padrão de vida que, uma vez impedido agora dessa acumulação, iria gerar prejuízos irreparáveis. Essa cobrança, Kleber, já era recorrente aqui no Ciproessema para nós fazermos essa luta de assegurar a esse colega que, mesmo sendo ou sócio pelo cargo que ele exerce dentro da administração pública na escola ou como professor, o pedido desses colegas para que o Ciproessema pudesse se envolver, buscar um caminho que preservasse esses dois postos de trabalho. E uma PEC como essa traz a solução para preservar esses postos de trabalho desse colega trabalhador. Então, para o Ciproessema, por mais que tenha uma posição contrária de confederações ou de outra federação ou de alguns outros sindicatos, mas aqui nós temos uma posição muito firme, que é a defesa desse trabalhador, é a defesa desse orçamento familiar para esse trabalhador e que ele possa prestar como servidor público um bom serviço à nossa sociedade brasileira, em especial aqui no Maranhão, a nossa sociedade. Professor, muito obrigado pela entrevista e vamos aguardar de que esse debate possa ser concluído e que seja preservado esse direito conquistado por esses educadores, por esses trabalhadores. Kleber, é isso que nós esperamos, nós estamos na torcida que o Senado tenha essa mesma compreensão da Câmara Federal para que possamos ter uma legislação que assegure a você, trabalhador, esse direito de manter essa matrícula na educação, no magistério, acumulando com esse outro posto de trabalho, para que você possa ter uma qualidade de vida, dar um sustento melhor à sua família e, do ponto de vista sindical, a nossa defesa é a defesa desse trabalhador, que ele possa fazer esse grande desempenho e nós aqui vamos ficar lutando para que garanta esse direito a cada trabalhador e trabalhadora, em especial aqui no nosso estado do Maranhão. Os urbanitários da Equatorial, em campanha salarial, esta semana rejeitaram a segunda contraproposta da empresa. Eles querem a continuação da negociação e uma proposta mais favorável aos trabalhadores. O Sindicato dos Urbanitários está em campanha salarial no setor elétrico. Na Equatorial, eles já tiveram 3 rodadas de negociações salariais. Até aqui, as contrapropostas da empresa são marcadas por retrocessos. Hoje, os trabalhadores rejeitaram mais uma contraproposta da empresa. Estamos falando de uma Equatorial que em 2024 teve um lucro de 1 bilhão e 200 milhões, que no último trimestre teve 624 milhões de lucro.
Então é inadmissível que uma empresa desse porte ela venha com situações inadmissíveis. Como dissemos na mesa, uma proposta indecente. Haja vista que ela quer acabar com acabar com a política de transferência. Hoje, para o trabalhador se transferir, tem regra no acordo coletivo. Ela quer retirar. Quer colocar os trabalhadores para trabalhar no sábado, de graça, sem compensação, sem nada. Eles querem continuar colocando, como nós falamos e temos denunciado, que na Equatorial, que pese o lucro, lá não é apartamento. Quando o trabalhador viaja, é alojamento. Haja vista que ela coloca 2, 3, 4 trabalhadores no mesmo apartamento, só para lucrar. Então não é inadmissível, nós não podemos ter retrocesso. Além do mais, não querem repor a inflação, querem congelar o ticket natalino, né? Uma série de questões inadmissíveis que jamais seremos aceitados. Então, vamos continuar na luta, temos reunião já marcada para na quinta-feira e com certeza, se não melhorar, vamos intensificar a mobilização e vamos pressionar para que a proposta venha minimamente aceitável. George Coutinho, secretário de Esporte e Cultura do Estilma, destaca a importância dos trabalhadores nas decisões dos sindicatos em todas as lutas. As negociações continuarão. A proposta apresentada pela direção da empresa foi um fracasso, um verdadeiro retrocesso. E nesse exato momento, Kleber, os trabalhadores demonstraram a força que nós temos. A gente vem sempre dizendo isso para o trabalhador. A força da luta é dos trabalhadores e trabalhadoras de todas as empresas. E nesse exato momento estamos fazendo assembleia, fizemos assembleia em São Luís, Imperatriz, em todas as regionais, Pinheiro e Bacabal. E foi unânime a questão da resposta dos trabalhadores para a diretoria da empresa. Tanto o sindicato desurbanitário como os trabalhadores, nós não nos renderemos, nós não venderemos por uma proposta indecente da empresa para os trabalhadores. As assembleias são feitas pelos locais de trabalho, mas a votação das propostas são feitas de forma secreta. Tudo para preservar os trabalhadores e trabalhadoras de qualquer medida de retaliação por conta do patrão. Sabemos que o sistema é bruto e tem sido bruto contra os trabalhadores, não só aqui em São Luís, como em todo o Maranhão. E essa proposta que a gente faz, essa metodologia de votação secreta é principalmente para resguardar os trabalhadores. O sindicato, nós dirigentes estamos aqui na frente da empresa para garantir a luta dos trabalhadores e mostrar a nossa força. E a questão da eleição secreta é para que não tenha nenhum tipo de perseguição relacionada aos trabalhadores e trabalhadoras. Por isso que nós convocamos todos e todas para estar aqui na frente da empresa lutando. Esse é o caminho. Os trabalhadores rejeitaram a contraproposta da empresa e aguardam a próxima reunião das negociações. Já visto que a empresa quer é um processo discriminatório. O presidente, o seu Sérvio Túlio, quando viaja, ele fica num apartamento sozinho. Mesma coisa dos diretores da Equatorial, né? Então não tem porquê ele submeter a humilhação e o trabalhador está com 3 companheiros dentro do mesmo apartamento. Não tem sentido uma empresa que deu um lucro de mais de 600 milhões ainda em 2025, querer para trabalhar de graça no sábado. Né? É muita exploração. Nós não podemos aceitar e com certeza a luta vai continuar e vamos intensificar para ter um acordo, como tivemos nos últimos anos, um acordo decente. As negociações se estendem. De um lado, a empresa endurece o jogo e apresenta propostas com retrocessos. Do outro, os trabalhadores resistem em luta em defesa dos seus direitos e declaram nenhum direito a menos. Esse sindicato do Maranhão, ele não vai, nós não queremos uma salinha dentro da Equatorial, como tem sindicato que aceita ter uma salinha dentro da Equatorial. Nós não queremos, quando tem reunião, quando tem julgamento de dissídio, a gente senta do mesmo lado do patrão, a gente senta do outro lado. Então ele está acostumado assim, ter um sindicato para chamar de seu. E o sindicato dos humanitários Maranhão jamais vai se dobrar, jamais somos independentes. Então se o Sérvio quer um sindicato para chamar de seu, ele funda o sindicato do empresário. O sindicato de trabalhadores sempre será representado por quem faz a luta. Então esse é o recado que vamos dar, não vamos aceitar. Não queremos ser
puxadinho de Sérgio, do Sérvio, de ninguém. O Tribuna Sindical conversa esta semana com Júlia Nogueira. Ela é presidenta da CNTSS e nós vamos falar sobre a ofensiva dos servidores, dos trabalhadores das centrais sindicais quanto à proposta de reforma administrativa que tramita na Câmara dos Deputados. Júlia Nogueira, bom dia, muito obrigado por nos receber, muito obrigado pela entrevista. Bom dia, Kleber, bom dia a todos e a todas que acompanham o Tribuna Sindical. Muito bem, vamos começar falando da última vez que nós conversamos, você falava da marcha do dia 29, e a marcha do dia 29 aconteceu e parece que aconteceu dentro até mais da expectativa que as entidades que convocaram, as centrais sindicais, confederações, poderiam imaginar inicialmente. É verdade, Kleber. Foi uma bela surpresa, uma bela demonstração de que o funcionalismo a nível nacional está atento e pretende se mobilizar e se manifestar para barrar a PEC 38. Hoje ela é conhecida como a PEC 38, a PEC da demolição. É PEC da demolição porque, na verdade, ela não faz o que os propositores, quem propôs a proposta e o relator dizem. Ela, muito pelo contrário, ela não combate privilégios, mas ela precariza o serviço público. Então, essa é a questão central, que ela deixa de ser tem que deixar de ser um objeto do funcionalismo e deve ser um objeto de combate por parte da sociedade. É inadmissível que os serviços públicos sejam precarizados em razão de orçamento e outras questões. Então, a questão principal tem que ser essa proposta melhora os serviços públicos, vai melhorar em quê? A saúde, a educação, a segurança. Que pontos a proposta aborda que vai tornar esses serviços melhores? Então, nós tivemos acima de 15 mil pessoas participando da Marcha a Brasília. Foi uma bela marcha, uma excelente marcha para início da nossa mobilização. Não atingimos a plenitude que queremos e que iremos alcançar. E, para além da manifestação da marcha em Brasília, teve vários estados, inclusive o estado do Maranhão, o estado da Bahia, o pessoal de Pernambuco se juntou com a Paraíba e foram fazer um ato em Patos. Então, teve manifestação no Brasil inteiro. Então, se você contabiliza 15, 20 mil em Brasília, esses números devem ser ainda maiores à medida que você teve manifestação em várias unidades da federação. E aqui em São Luís, a concentração foi na Praça João Lisboa, em frente à Igreja do Carmo. O movimento das Sinais e uma espécie de levante, né? Nós tivemos a marcha contra a PEC da bandidagem, que foi um grande ato, que repercutiu, inclusive, com a derrota dela na Câmara dos Deputados, e agora os servidores à frente, né? Uma mobilização das centrais sindicais faz um ato que se espalha por todo o país. Isso cacifa as centrais sindicais no debate com a Casa sobre as alterações ou pela rejeição, porque, na verdade, os senhores defendem a rejeição, o arquivamento da proposta. Exatamente. Contraditoriamente a essa proposta que eles apontam que vai combater privilégios, você sabe que tem projeto visando aumentar o número de parlamentares. Você sabe que tem projetos que asseguram benefícios para o Legislativo e para o Judiciário. Então, há de se questionar qual é o objetivo central por detrás dessa proposta. É atingir o funcionalismo. Lembrem-se que nós
até a Constituição de 88, como era o ingresso no serviço público. Era pelo QI, quem indica, quem tinha padrinho político. E nossa luta garantiu que o ingresso no serviço público se desse mediante concurso público, que é a forma legítima de assegurar a participação de todas e de todos. Hoje, quando vem essas propostas, é tudo no sentido de retroceder. E esses retrocessos é que nós combatemos. Por outro lado, nós queremos dizer, serviços públicos no Brasil, a questão do SUS, um sistema universal que é para assegurar a cobertura a qualquer cidadão brasileiro e até não brasileiro, em caso de estar no Brasil, tem deficiências, tem precarização, mas que, quando você pensa no corte de recursos e em estabelecer um contingenciamento desses recursos, evidentemente que o que ainda não está bom vai ficar pior. E é contra isso que nós temos que lutar. No dia que a população entender o que significa essa proposta, a população de braços dados com o funcionalismo nas ruas, lutando para impedir que essa proposta avance e que seja aprovada. Bom, no início nós tivemos dois movimentos, todos dois importantes. De um lado, os senhores fizeram grandes mobilizações, inclusive com a Marcha Brasília, com representação de todo o país. Do outro lado, os deputados conseguiram as assinaturas necessárias para dar início à tramitação da matéria. Qual o próximo passo que os senhores planejam? Então, é bom que se diga que com a repercussão da Marcha Brasília, 12 parlamentares se colocaram para retirar suas assinaturas da proposta. Isso é extremamente positivo. Então, nós estamos num patamar em que a orientação é fazer pressão aos parlamentares de cada estado para que eles se sintam pressionados pela sua base eleitoral. Quando você fala em cada estado, é a base eleitoral daquele parlamentar que se manifesta, para que ele entenda. O parlamentar, ele não está no Congresso a seu serviço próprio, mas ele está a serviço de um eleitorado que o elegeu. E aqui mesmo no Maranhão, nós já tivemos visitas a alguns parlamentares, onde a gente está buscando fazer com que eles entendam o que significa esse projeto e se comprometam com o povo, no sentido de fazer e votar aquilo que é do interesse da sociedade brasileira. Tem a orientação de manifestação nos aeroportos em todo o país, tem construção de uma carta a ser entregue aos parlamentares. Então, ano que vem tem eleição, nós estamos de olho e vamos buscar fazer o seguinte: quem não consegue entender qual é seu propósito, qual é seu objetivo no parlamento, então essa sociedade não pode votar em quem vota contra os interesses deles, nossos. Quer dizer, os senhores estão de olho naquilo que é o ponto de maior sensibilidade dos parlamentares, que é a base eleitoral, considerando que o ano que vem é o ano de eleição. Evidentemente, ano que vem tem eleições. Parlamentar que não vota com o povo que o elegeu, ele não merece ser mantido no parlamento, concorda, né? Com certeza, plenamente. Bom, nós conversamos aqui com Júlia Nogueira, ela é presidenta da CNTSS, falamos sobre reforma administrativa. Esta entrevista, lógico, veiculada aqui no Tribuna Sindical, pela TV Alternativa, canal 19.1, com transmissão simultânea pelo YouTube Tribuna Sindical Maranhão. Se você ainda não está inscrito, aproveita, te inscreve, porque é por aqui que você vai saber da luta dos trabalhadores e trabalhadoras sem censura e sem corte. Júlia Nogueira, muito obrigado pela entrevista. Obrigada, Kleber, obrigada aos que acompanham o Tribuna Sindical. Desejo a todos, todas e todes uma boa luta. Vamos firmes e fortes na frente, combatendo a PEC 38.
O Tribuna Sindical conversa esta semana com Nivaldo Araújo, ele é superintendente regional do trabalho no Maranhão, e nós vamos conversar com ele sobre a Conferência Nacional do Trabalho. Nivaldo Araújo, bom dia, é um prazer conversar com você aqui no Tribuna Sindical. Bom dia, Cléber, bom dia aos telespectadores do Tribuna Sindical. Bom, Nivaldo, você é um ex-dirigente sindical, agora como superintendente regional do trabalho, a gente percebe que há um link aí com os movimentos. Não é difícil agora, com essa experiência toda, organizar uma conferência que terá a participação de trabalhadores, empresários e governo. É importante que esse é um momento importante que o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, convocou uma conferência nacional. Essa é a segunda Conferência Nacional do Trabalho, que é um espaço de escuta, né, de todos os atores que estão envolvidos, sobretudo diretamente no mundo do trabalho, tanto empregadores como trabalhadores e o governo, para elaborar políticas públicas que possam atender efetivamente aos trabalhadores, que são os maiores interessados. Portanto, com essa escuta de forma tripartite, que é o exercício pleno da democracia, de ouvir esses atores, nós queremos construir política pública que efetivamente corresponda às expectativas da classe trabalhadora e de todos os atores envolvidos. Bom, Nivaldo, eu quero aproveitar a oportunidade para que você fale também um pouquinho sobre essa relação com um campo que você já participou. Você foi presidente da Central Única dos Trabalhadores do Maranhão, presidente do Sindicato dos Urbanitários. Agora, como superintendente regional do trabalho, a gente percebe que há uma agenda muito intensa dos sindicatos. Como é que tem sido esse trabalho? Tem sido possível ajudar o movimento sindical, dialogar com o movimento sindical? O que é importante é exatamente isso, a gente ouvir, trazer o movimento sindical, seja o laboral, seja o patronal, para que nós possamos, nós somos representamos o governo, e o governo tem que ter esse comportamento bastante de ouvir tantas as partes. Nós temos que ser republicanos, né? Então essa é uma ação. Evidentemente que nós temos que ter mais sensibilidade daqueles, né, que mais precisa, que são mais vulneráveis. Então aqueles grupos mais vulneráveis têm que ter uma atenção melhor. Então, portanto, o governo tem visto isso, e nós temos ouvido aqui muitas vezes, assim, às vezes até incompreensão do movimento dos trabalhadores. O governo precisaria revogar algumas leis que realmente retirou o direito de trabalhadores naquele período, sobretudo com a reforma trabalhista de 2017. Mas nós não temos ainda essas condições objetivas de fazer uma revogação. A revogação não é feita com medida provisória, decreto. A revogação de uma lei se faz com outra lei. E quem faz a revogação da lei é o Congresso Nacional. Portanto, o ambiente que nós estamos hoje, uma conjuntura, não permite fazer essa revogação ainda, né? Então nós precisamos, evidentemente, criar ambiente que possa rever, né, algumas questões que foram prejudiciais aos trabalhadores na reforma trabalhista, né? Mas é preciso que tenhamos um Congresso Nacional que tenha essa receptividade. Nessa conferência haverá espaço para debater reforma trabalhista? Ela já tem um tema direcionado, mais, vamos dizer assim, mais geral a ser debatido e necessário a ser debatido por empresários, trabalhadores e governo? Olha, a conferência ela tem um texto base, né? Um texto base, que esse texto base foi construído, inclusive com a participação tanto de forma tripartite, reafirmo, porque na coordenação nacional e também dentro do Conselho Nacional do Trabalho, a composição ela é tripartite, empregadores, trabalhadores e também do governo. Então, o texto base é um texto de consenso, né, que traz aqui, e a preocupação maior é exatamente de responder política pública que dê conta essas transformações que estão ocorrendo no mundo do trabalho, sobretudo as questões, né, do impacto das novas tecnologias. Então, precisamos ter atento a essas questões, e evidentemente que não vai esse debate em relação à questão
de legislação, de mudança da legislação também, ele está presente, né? Então, evidentemente que os estados têm um texto base, os estados podem, cada conferência estadual pode apresentar propostas ali aditivas ao texto, ou até supressivas ao texto, né? Desde que elas tenham consenso ou tenha maioria, né, ali aprovada pelos delegados e delegadas. Portanto, é um momento muito importante de nós reafirmarmos a democracia e de fazer uma construção coletiva de política pública que atenda aos interesses da classe trabalhadora e, sobretudo, da sociedade. Bom, que será uma conferência tripartite, quer dizer, com o governo, trabalhadores e patronato, níveis municipais, estadual e, logicamente, União também. Isso aí já é um entendimento. Mas como eleger quem representa esse pessoal diante de uma farta, de uma tão plural representação de todos esses campos? Como será a definição de quem participa da conferência? Olha, a conferência estadual ela é livre. Todos os sindicatos, tanto laboral como também patronal, eles têm direito a participar se tiver o seu cadastro ativo no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais, que é o CNES, que é um cadastro que o Ministério do Trabalho controla. Se estiver ativo, você tem direito a participar. Para participar da Nacional, nós temos aqui direito a 27 delegados a participar da Nacional. Então, somos 3 bancadas, governo, trabalhadores e empregadores, cada bancada elegerão ali 9 delegados cada um, para participar da Nacional. E evidentemente que isso tem todo um acordo, né? E cada bancada tem a sua autonomia de indicar seus delegados. Bom, Nivaldo, desejando sucesso nessa conferência, é uma marca dos governos populares, né? A questão do debate, né? Então, muito salutar e muito importante a realização dessas conferências. Desejando sucesso, eu te agradeço aí nos receber para conversar conosco aqui no Tribuna Sindical. A conferência acontece dia 6 agora, na próxima quinta-feira, a partir das 9 horas, lá na Federação das Indústrias do Estado do Maranhão, aqui na Coamo. E nós contamos, né, já temos as inscrições prévias, né, vamos ter ali um número significativo de pessoas, delegados e delegadas, que participarão desse momento de escuta tão importante de exercício também da democracia. O Sindicato dos Servidores Públicos Federais completou no último dia 1º de novembro 35 anos de uma história de lutas e vitórias. Uma história de dedicação à defesa do direito dos servidores, mas também dos trabalhadores do campo e demais segmentos da economia. Essa história foi celebrada em grande estilo no Multicenter Sebrae. Com a promulgação da Constituição de 88, os servidores públicos do Brasil conquistaram o direito de organização, criando a partir daquele momento as suas representações sindicais. E foi assim que o Sindicep Maranhão completou 35 anos de fundação no último dia 1º de novembro. Uma programação especial foi preparada para comemorar a data. O Multicenter Sebrae foi o palco para a programação, que foi iniciada com uma Ave Maria. Em seguida, as homenagens aos dirigentes da entidade ao longo dessa caminhada, dos parceiros, companheiros e aliados, em memória e presentes. As autoridades se revezavam nas falas. João Carlos, presidente do Sindicep Maranhão, definiu o dia como um dia de luz. É um dia de muita luz, é um dia de muito espírito de união, de força,
é um espírito de congregação de muitas energias boas, dos companheiros que não estão mais aqui, os companheiros que se unem pela força através da luta e que travamos vitórias bonitas durante 35 anos. É fantástico esse momento para todos nós, estou muito emocionado. A CONDICEF, confederação representativa da categoria, estava presente no ato através do diretor Pedro Armengol, que fez um breve resgate dessa história. Saudar a todos os trabalhadores e trabalhadoras do Serviço Público Federal do Estado do Maranhão, parabenizá-los, e registrar que nós da Confederação participamos da construção dessa história e o Sindicato do Maranhão foi um dos protagonistas da consolidação dessa concepção de organização geral de todos os trabalhadores do Serviço Público Federal, culminando com a criação da CONDICEF também no mesmo ano, em 1990, e consolidando, né, essa organização que hoje é a maior organização de servidor público federal do Estado do Brasil, e o SINDICEP Maranhão é uma das maiores do Estado do Maranhão. Então é uma história de 35 anos, de muita luta, de muita abnegação, é uma história onde inclusive muitos já tombaram, inclusive hoje foi feita uma linda homenagem em memória àqueles que passaram pela direção do sindicato, que passaram pela construção do sindicato e foram homenageados hoje aqui durante a solenidade dos 35 anos e registrando que a gente acredita, né, com esse tipo de comemoração e com esse tipo de resgate da história, que nós vamos continuar com a organização forte e com as condições necessárias para a gente enfrentar um Estado capitalista, fiscalista, que a cada dia tenta atacar, né, as políticas sociais em detrimento do interesse público. Mas o SINDICEP Maranhão está de parabéns. Hoje nós sentimos todos parabenizados enquanto Sindicato Geral do Brasil e naturalmente enquanto Confederação. Então, parabéns e boa sorte a todos nós. A Central Única dos Trabalhadores, presente, destacou o papel do SINDICEP para a Central, assim como para a classe trabalhadora. Realmente, a festa apoteótica que o SINDICEP está fazendo, pelos seus 35 anos, é de muita honra para a CUT Maranhão. Nós sabemos que todos os sindicatos são ilustres dentro da CUT, porque nós somos os defensores de primeira linha da classe trabalhadora. E este sindicato não é diferente, principalmente no momento em que nós estamos nas trincheiras para brigar contra a reforma administrativa, faz com que esse momento de congraçamento, de confraternização, una as nossas forças e faça com que a luta seja mais bonita, mais saudável, mais fraternal. Vamos derrotar essa PEC 38, mas vamos comemorar os 35 anos do SINDICEP, porque nós precisamos preservar o serviço público através de cada um dos servidores públicos federais do Estado do Maranhão e do Brasil. Parabéns, classe trabalhadora, parabéns aos servidores, parabéns ao SINDICEP. A FETAEMA, Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Maranhão, também foi homenageada e destacou a unidade entre campo e cidade na luta em defesa dos direitos da classe trabalhadora. Hoje o SINDICEP faz 35 anos, nós também ganhamos um presente, fomos homenageados aqui durante o evento. E o SINDICEP, ele trabalha os princípios e luta pela classe trabalhadora, assim como a FETAEMA. É uma relação antiga, desde o começo das lutas, assim, a relação de classe entre urbano e rural, ela é muito importante para a gente somar forças nesse momento que a classe trabalhadora precisa cada vez mais de sindicato forte, combativo e que esteja ali à disposição dos associados e de quem faz parte, principalmente como no caso do SINDICEP, dos servidores públicos federais. Também homenageados no ato o Auston Oliveira e Marli Pinheiro, ex-presidentes do Sindicato dos Servidores Públicos Federais do Maranhão, falaram sobre essa história de luta que completava
35 anos. 35 anos que nós criamos esse sindicato, reunindo todos os servidores federais de todos os órgãos federais do Estado. Isso é que é importante. Fizemos um sindicato unificado, baseado em algumas concepções da CUT, porque o sindicato já nasceu cutista. O primeiro era sindicato classista, organizado pela base, sindicato não corporativo e sindicato de massa. E assim nós organizamos o grande sindicato do Estado do Maranhão, que combateu em sua época o neoliberalismo, enfrentou as políticas de restrição que os governos neoliberais queriam fazer no país, resistiu junto com a CUT e com o Partido dos Trabalhadores, em defesa sempre dessa categoria que é de grande importância. Portanto, eu fico feliz de estar aqui hoje, participando dessa festa que comemora os 35 anos do sindicato, que eu fui o primeiro presidente. É um momento assim muito especial para mim, como para muitos outros servidores públicos federais e outros ex-presidentes também. Porque a gente sente que a categoria, eu sinto que a categoria entendeu o que realmente os esforços feitos, não só por mim, mas por toda uma equipe, um grupo de trabalho muito coeso que nós tivemos na época. E batalhamos até conseguir fazermos uma gestão que deixasse assim, uma relativa satisfação em nós e nos outros. Tanto é que lembram de nós ex-presidentes. Eu, em particular, me senti emocionada e grata pela gentileza de me convidarem para estar aqui presente, comemorando essa data tão especial. Os sindicalistas, em suas falas, iam reconstruindo uma história de 35 anos de resistência, lutas e conquistas. 35 anos de luta, de resistência, e nós estamos aqui desde o início da fundação do sindicato. E nós queremos manter essa entidade firme e forte, no propósito de reconhecer todo o movimento social, como nós já fomos criados com esse trabalho, junto aos movimentos sociais, mas também para o servidor. Só acontece uma festa nesse nível, graças a todos os servidores filiados do SINDICEP. Quem está de parabéns são os servidores filiados, porque essa festa é exclusiva para todos eles. Momento em que nós festejamos todos esses anos de lutas do SINDICEP, desde a sua fundação, né, até esse momento atual, que nós escolhemos assim de forma brilhante, com muito carinho, para nós comemorarmos todas as nossas lutas, todas as nossas vitórias, né, porque através das lutas é que vem as conquistas. Para nós que fazemos o SINDICEP, é motivo de muita alegria estarmos comemorando 35 anos de vida, com muitas realizações, não esquecendo que esse sindicato, não esquecendo das pessoas que fizeram o SINDICEP ao longo desses 35 anos, que deixaram sua história, que edificaram um sindicato forte, um sindicato que luta em defesa da sociedade, por um desenvolvimento, por melhores condições de vida do servidor público, e não só para o servidor público, para todo o trabalhador. Recebemos essa grande festa hoje, porque quando falamos de SINDICEP, do Sindicato dos Servidores Federais, nós falamos de uma luta constante e nada mais do que comemorar com essa grande festa, com esses trabalhadores e amigos aqui presentes. Na programação de 35 anos, não poderia faltar o principal símbolo da programação, o bolo de aniversário, onde todos se juntaram em torno para celebrar a data. Parabéns nessa data, muita gente, muitos anos, e hoje é dia, até meus dançarinos, vamos entrar, e se disser
Tereza Canto, um dos maiores valores da cultura maranhense, estava presente. Foi dela a responsabilidade de animar aquele momento. Chegamos ao final de mais um Tribuna Sindical. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia e nós nos encontraremos na semana que vem com mais Tribuna Sindical. Tribuna Sindical. Oferecimento Sindicep, Urbanitários, Simproecema, Sinfusp, Policiais Civis, Trabalhadores em Correios, Sindivigias, Sindhotéis, Sindijus, Sinfa, Sintaema, Sintisprev, Sinteac, Sintaf, CEAC, CUT, Tribuna Sindical.